E aí, tudo bem? Eu sou o Ricardo Meira, arquiteto e urbanista, e esse é o podcast Mais ou menos 30 minutos com o CalDF. Nosso tema de hoje é preço e valor de serviços de arquitetura e urbanismo. Por que vender serviços é tão complicado? É bem diferente de vender produto, de vender mercadoria. O serviço, ele não é armazenável. O serviço, ele não é tangível. Né? Eu não consigo provar, não consigo vestir, degustar, não consigo fazer test drive num serviço, né? Num produto, numa mercadoria. Eu consigo. O serviço, ele não pode ser dissociado de quem faz e não pode ser dissociado de quem recebe. Então, a pessoa que presta o serviço imprime a sua marca, e isso acaba fazendo parte do pacote que nós chamamos de produto. E se vender serviço é complicado, vender serviço de arquitetura e urbanismo é mais complicado ainda. Por quê? Porque o nosso produto, né, o produto do nosso trabalho, da arquitetura e do urbanismo, especialmente projeto, é um produto intermediário. Na verdade, a pessoa que compra um serviço de arquitetura e urbanismo, ela não está comprando o produto final. Ela compra o planejamento daquilo que, de fato, tem para ela o maior valor, que é o espaço construído, a obra edificada. Portanto, como o nosso produto é um produto de meio de cadeia de valor, é mais difícil construir essa percepção de valor na cabeça do nosso cliente. E o que a gente vai perceber hoje é que preço está diretamente relacionado à percepção de valor que o comprador desse produto ou serviço vai ter. E aí é que estão os grandes problemas aí da precificação de serviços de arquitetura. Resumidamente, o que nós vendemos é uma promessa. A pessoa, a empresa, enfim, o contratante, ele precisa confiar em mim. Ele precisa confiar na minha capacidade produtiva, no meu talento. Ele precisa confiar que tudo aquilo que está na proposta será de fato entregue dali a algumas semanas, meses ou, em alguns casos, anos. E você, quando compra, entre aspas, a promessa de alguém, você precisa confiar plenamente na pessoa que está fazendo essa promessa para você. A pessoa precisa ter plena certeza de que tudo aquilo que está sendo oferecido será prestado, mas é algo que não está pronto ainda. Então, observem a grande dificuldade de se construir uma ideia de valor e, a partir dessa construção, identificar claramente qual é o preço correspondente a esse valor percebido. Então, quando nós falamos de preço, geralmente a pergunta que vem à mente é: quanto custa o meu trabalho? Na verdade, a imensa maioria dos sistemas de precificação de serviços de arquitetura implantados, feitos, criados até hoje, faz essa pergunta primordial, né? Quanto custa o meu trabalho? E aí você tem tabela, tem planilha, tem cálculo de horas trabalhadas, tem cálculo de metro quadrado, essas coisas mirabolantes para definir o preço de um projeto. Só que a pergunta está errada. Na verdade, a pergunta não deve ser quanto custa, mas quanto vale aquilo que eu estou entregando para o meu contratante. Profissionais de arquitetura e urbanismo são muito admirados, mas não são valorizados como deveriam. Esse, inclusive, é um dos grandes papéis, um dos grandes desafios do Conselho de Arquitetura e Urbanismo: promover a valorização da arquitetura e do urbanismo e, por consequência, do profissional que exerce essa profissão. É um desafio que não acaba, é uma tarefa que não termina. Na verdade, ela se renova a cada dia a partir dos novos desafios, né, que a sociedade, que o mundo, de modo geral, nos apresenta. O fato é, hoje, na sociedade brasileira, a profissão do arquiteto urbanista é muito pouco valorizada. Por mais que nós tenhamos aí, gozemos de um certo reconhecimento. Né? Quantas vezes, ao você se apresentar para alguém dizendo que você é arquiteta e urbanista, né, arquiteto e urbanista, você não ouviu a pessoa dizer: nossa, que bacana, sempre admirei o seu trabalho, sempre tive vontade de ser arquiteto, mas eu sou praticamente arquiteto, só não sei desenhar. Quantas vezes a gente ouviu isso? Então a pessoa diz: admiro demais o que vocês fazem, eu queria ter a criatividade que vocês têm. Só que na hora de construir, na hora de reformar, eles contratam o seu Zé, contratam alguém que não tem a habilitação de um arquiteto e urbanista. Claro que eu estou generalizando, mas só para a gente entender o contexto dentro do qual a gente vai trabalhar para construir a nossa
percepção de valor. Então, a gente faz algo que todo mundo precisa, mas quase ninguém quer pagar, razão pela qual a gente tem dados como os apresentados numa recente pesquisa encomendada pelo CalBR, que mostra que de cada 100 pessoas que constroem ou reformam no país, 18 contratam profissionais, contratam arquiteto urbanista ou engenheiro. Não estou nem falando só dos arquitetos urbanistas. A gente tem uma demanda reprimida de quase 90%, né, de pessoas que precisam do nosso trabalho, mas não contratam, por uma série de questões, né? Não vou entrar aqui no mérito de questões, inclusive, socioeconômicas, né? A profissão, a atividade da arquitetura e urbanismo ainda está muito distante da grande maioria da sociedade brasileira. Não é esse o tema da nossa conversa de hoje, mas certamente será o tema de uma das nossas próximas conversas. E aí, dentro desse contexto, como nós podemos transformar o nosso conhecimento em valor para a sociedade, em valor para as pessoas que nos contratam? Qual é o nosso grande diferencial? Né? O que só nós oferecemos? Que tipo de transformação a arquitetura e o urbanismo gera na vida, nos hábitos, nos costumes, no trabalho, né? Na intimidade, na saúde, na qualidade de vida de modo geral das pessoas que têm acesso ao nosso trabalho? Na real, o que você, arquiteto e urbanista, vende? O que você produz? Desenho, projeto, planejamento, planta, render, 3D? Se você pensa assim, esse é um dos motivos pelos quais você tem muita dificuldade de vender o seu trabalho. Porque o que eu acabei de pontuar aqui nada mais é do que o escopo do meu trabalho, mas não é o meu produto final. Eu estou falando de representações ou documentos, registros daquilo que eu de fato estou entregando, que é uma solução dentro do nosso campo de atuação, que é o espaço, né? O espaço construído de modo geral. Daí vem a ideia da proposta de valor. Né? O que vem a ser proposta de valor? É uma afirmação clara sobre os benefícios que o cliente pode obter na contratação do seu serviço. Então, proposta de valor. Eu estou afirmando para o meu cliente potencial sobre os benefícios que ele vai obter a partir da contratação dos meus serviços, ou as dores que serão curadas, os problemas que serão resolvidos. Os americanos têm uma expressão para descrever esse tipo de conceito. Eles chamam de job to be done, ou seja, a tarefa que tem que ser feita. E aí tem um velho ditado no mundo do marketing que diz que você não compra um martelo, né? Você compra o quadro na parede. E a ideia é bem essa, né? Qual é o valor produzido por aquilo que você faz? Né? Muitos de nós temos essa grande dificuldade de deixar claro para o cliente o que de fato é oferecido. Então, a sua proposta de valor, a nossa proposta de valor, ela envolve necessariamente curar dores que o cliente tem e criar possibilidades de ganho para esse nosso cliente. Esse ganho nem sempre é um ganho material, ele pode ser um ganho pessoal, um ganho de saúde, um ganho de status, de qualidade de vida, enfim. Mas deve haver a percepção de um benefício tangível, né, perceptível por parte desse contratante no momento em que ele adquire o nosso serviço. E o que são essas dores? As dores são obstáculos, as dores são riscos percebidos, são sentimentos negativos, são atividades desagradáveis pelas quais o nosso cliente vai precisar passar para atingir o seu objetivo. Basta que você mencione uma palavra para o cliente, que ele vai automaticamente pensar ou se lembrar de algumas dores. Uma palavrinha pequena, chamada obra, ou chamada construção. Quando a gente fala de obra, junto desse desafio, aparecem uma série de dores ou problemas que são agravados em função da não contratação de profissionais habilitados. Então, eu começo a lembrar de algumas dores aí. Atraso de obra, gasto excessivo, erros de construção, risco à qualidade de vida, risco à saúde, risco à segurança do próprio ocupante desse espaço. Dificilmente alguém, quando pensa em contratar, tem noção
da extensão dessas dores e da complexidade que é curá-las da maneira adequada. E aí entra a proposta de valor do profissional de arquitetura e urbanismo. E o que são ganhos ou benefícios? Ganho ou benefício é algo positivo que o cliente recebe ao contratar você. Então, a gente está falando de algo além da solução de um problema, além do desempenho ou da realização de alguma tarefa. Qual seria a tarefa de um cliente que pretende construir uma casa, por exemplo? A tarefa dele é construir a casa. Então, quando ele contrata um profissional de arquitetura e urbanismo, que tipo de informações que ele espera ter? Ele espera ter a solução espacial dessa casa, a compartimentação, a divisão dos ambientes, uma proposta de organização interna de mobiliário, a especificação de materiais, de sistemas construtivos, a interligação da solução arquitetônica com os demais elementos, né, estruturas, instalações. Ele precisa de uma noção de gasto, uma noção de investimento, uma estimativa de prazo. Tudo isso é obrigação. Ele precisa receber isso. Isso ele está comprando de você. Isso não é benefício. Isso é produto. Isso é tarefa que o profissional de arquitetura e urbanismo precisa desempenhar. Mas quais são os benefícios desse cliente? Economia de tempo, economia de dinheiro, garantia de que suas expectativas, necessidades, desejos serão considerados na criação desse projeto, a certeza de que o profissional irá trabalhar para que o que é gasto na obra seja aquilo estritamente necessário para que o que foi planejado seja cumprido, a transparência na relação profissional. Ele pode ganhar status, ele pode ganhar saúde, melhoria do seu espaço de trabalho, melhoria do seu desempenho profissional, melhora da qualidade do seu tempo, né? O tempo que ele passa em casa. Se eu faço um projeto de uma loja, de um estabelecimento comercial, o ganho pode ser um aumento de faturamento. Então, você tem consequências positivas decorrentes do serviço prestado pelo profissional. Dificilmente o profissional de arquitetura e urbanismo se preocupa em tornar tangíveis esses ganhos, esses benefícios, no momento da oferta desse serviço. Geralmente, nós nos atemos aos aspectos internos do nosso trabalho. Eu vou te entregar tantos desenhos, tantas pranchas, e vou fazer tantas maquetes eletrônicas, e não é disso que a gente está falando. Quando eu me restringo a esse aspecto material daquilo que eu estou entregando, eu dificulto o trabalho do meu cliente de escolher a melhor proposta, porque ele vai comparar planilha, ele vai comparar relação de desenho. E nós, que somos profissionais da área, sabemos muito bem que não é a quantidade que vai determinar a qualidade do trabalho necessariamente. E como a gente constrói essa proposta de valor? O primeiro passo a ser tomado é entender qual é o meu público de interesse. É quem precisa, deseja e quem pode pagar aquilo que eu estou oferecendo. Claro que eu estou falando aqui de uma relação comercial, uma relação de prestação de serviço. Quem precisa, quem deseja e quem pode pagar o produto que eu estou oferecendo. Isso em economia tem um nome, a gente chama de demanda, né? Aquele público que necessita, deseja e que tem condições de compra, condições de contratação. Depois que eu delimito, depois que eu defino qual é o meu público de interesse, o passo seguinte é refletir sobre os problemas que esse público eventualmente enfrenta. Quais são os problemas mais recorrentes ou quais são os benefícios esperados mais comuns dentro desse segmento, dentro desse público de interesse. Muita atenção, porque o ideal é que para cada público você faça uma análise dessa. Cada público tem uma escala de problemas e uma escala de benefícios esperados que você precisa considerar na construção da tua proposta de valor. Depois de refletir sobre os problemas e benefícios, é hora de pensar sobre a solução que será oferecida. Entendidos quais são os principais problemas e quais são os benefícios esperados, desejados e até inesperados, por que não, é hora de pensar sobre qual seria a solução mais adequada para se atingir esses objetivos. E só então, depois de refletir sobre essa solução, é que eu determino o escopo do meu trabalho. Vocês estão percebendo como nós somos treinados, educados na faculdade a pensar o contrário? Geralmente, né, a gente aprende a definir o escopo do projeto, padrão, né, NBR, etc., a listinha ali da disciplina de projeto, e aí esse escopo cumprido, ele vai gerar uma solução, e eu preciso aí sim refletir sobre quais são os benefícios e os problemas que eu vou resolver com a solução
que eu gerei. E aí eu procuro um público que aceite comprar. Então, entendendo o problema do marketing para arquitetura e urbanismo, é um raciocínio inverso. A gente pensa o contrário, né, do que deveria ser pensado. E uma boa proposta de valor, ela precisa de 3 componentes principais, né? São os 3 itens primordiais para você ter uma proposta de valor efetivamente bem sucedida. Toda proposta de valor, ela precisa ter ressonância, ou seja, ao ter contato com essa proposta, o cliente potencial tem que pensar, eu preciso disso, eu quero isso, esse é o produto que eu desejo, esse é o produto que de fato eu necessito. Então, eu preciso gerar ressonância na minha proposta de valor. Ela também precisa de diferenciação, ou seja, eu preciso me diferenciar dos meus concorrentes. Eu preciso refletir e imprimir na minha proposta de valor quais são os pontos fundamentais com os quais o cliente vai utilizar para comparar a minha proposta com a outra e entender que a minha é a mais adequada, a mais indicada. Então, na diferenciação, o nosso cliente pensa: nenhuma proposta é tão boa quanto a sua. A sua proposta é a melhor, quaisquer que sejam os critérios que ele irá utilizar. E o terceiro item de uma boa proposta de valor é a credibilidade. Não adianta o cliente perceber que ele precisa do seu serviço, não adianta ele perceber que a sua proposta é a melhor, se ele não confiar que você tem condições de entregar. Então, ela precisa ter ressonância, diferenciação e credibilidade. Eu quero o que você me oferece, eu preciso do que você está me oferecendo. Nenhuma proposta é tão boa quanto a tua. E eu confio que você tem condições, tem experiência, tem know-how, expertise para entregar aquilo que você está me oferecendo. E quando não acontecem esses 3 itens, né? Quando acontece, quando tem uma boa proposta de valor, que tem ressonância, tem diferenciação e tem credibilidade, eu gero demanda para o meu produto. Eu conquisto com mais facilidade novos clientes, já que o nosso mercado ele vive da conquista contínua e da captação de novos clientes. Eu fidelizo os clientes que eu já tenho, seja para me contratarem de novo, seja para me indicarem para outras pessoas. E eu tenho condições, em função da percepção da qualidade do meu produto, praticar uma precificação acima da média, a famosa precificação premium, né, num sentido comercial. Quando falta uma das 3? Bom, se falta ressonância, o que acontece? O cliente não percebe que ele precisa daquilo que você está oferecendo, mesmo que a tua proposta seja melhor, seja mais bem apresentada, mesmo que você passe credibilidade, ele não entende que precisa do que você está vendendo. E aí ele vai dizer, isso não é tão importante, eu prefiro gastar num sofá novo, em vez de contratar um projeto. Né? Isso acontece muito, infelizmente. Quando falta diferenciação, ele percebe que ele precisa do seu serviço, precisa do seu trabalho, mas ele não vê nada de diferente na tua proposta em relação à proposta dos demais. Ele confiou em você, foi construída aí uma boa relação, uma relação de credibilidade e confiança, mas o que você apresentou não tem nada de diferente daquilo que os concorrentes também apresentam. E aí o que acontece? Ele pechincha. Quando eu não consigo perceber o diferencial de valor de um produto, eu vou usar o único referencial que eu tenho para separar uma proposta da outra, que é o preço. Se você tem 2 produtos equivalentes a preços diferentes, ou eu vou pechinchar para abaixar o preço do mais alto, ou eu vou comprar aquele cujo preço é menor. Estão percebendo o que acontece com a venda de serviços de arquitetura? Geralmente é isso que acontece. O grande vilão da venda e da oferta dos nossos serviços é o desconhecimento. Antes de vender o seu serviço para alguém, você precisa educar esse alguém, você precisa vender a sua profissão, mostrar para o mercado o que faz um profissional de arquitetura e urbanismo. Essa é uma tarefa de cada um de vocês, cada um de nós, e também é uma tarefa, é um dever do conselho, né? Construir uma estratégia de conscientização acerca da relevância e da importância daquilo que nós fazemos. E quando falta o terceiro item, aí é o pior de todos. Eu entendo que eu preciso do seu serviço, eu entendo que a tua proposta é a melhor, é a que tem as melhores condições, mas eu não confio no que você está me apresentando, eu não senti confiança em você, você não tem a credibilidade suficiente. E aí o que acontece? Sou cético, não vou arriscar, vou procurar outra pessoa. E aí, independentemente de preço, a ideia é eliminar aquele
profissional que não transmite a confiança necessária. E como isso vira preço? Antes da gente conversar sobre preço, para concluir a nossa conversa, vamos conversar um pouquinho sobre como, geralmente, profissionais de arquitetura e urbanismo precificam seus serviços. Então, a gente vai conversar sobre como não precificar, ou como aumentar o risco da tua precificação dar errado, em cima de tudo aquilo que a gente conversou até agora. Qual é o sistema mais comum adotado por profissionais na hora de precificar seus serviços? Pela área do projeto. É o famoso, famigerado e infame metro quadrado, né? Um método meio esotérico, mediúnico, nada exato para definir o valor do nosso serviço. Qual é o problema aí de se precificar por metro quadrado? O primeiro deles é tamanho não é documento. Tamanho não é documento. Segundo problema, e se a área muda? E se a área do projeto vai ser diferente? Eu consigo ajustar o preço desse produto? E principalmente, e o valor? Como é que fica? Como eu associo diretamente o valor daquilo que eu faço com o tamanho de um projeto? Imagine você precificar o projeto de um galpão de 2.000 metros quadrados. Imagine você precificar o projeto de um banheiro de 4 metros quadrados. Será que eu teria uma relação direta de valor? Para quem já projetou um banheiro, sabe do que eu estou falando, né? Os riscos envolvidos, o orçamento proporcional envolvido, o custo de obra por metro quadrado desse tipo de construção. Então, tem uma série de fatores aí, alguns mais exatos, alguns mais tangíveis e outros intangíveis que precisam fazer parte dessa construção de proposta de valor. Outro método que precisa ser utilizado com muita parcimônia, tabela de honorários. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem uma tabela de honorários já há muito tempo. Ela é frequentemente reavaliada, revisada, né? Nesse momento em que nós estamos conversando, ela está passando por um processo de revisão. E por que a tabela de honorários, que está presente inclusive na lei do CAL, é uma tabela indicativa? Pode olhar lá na lei 12378/2010, tem um artigozinho ali que diz que é a tabela indicativa de honorários. Primeiro porque, por lei, a gente não pode ter uma tabela que obrigue os arquitetos a cumprirem esse preço. Eu não posso determinar preço e valor das coisas de cima para baixo. Segundo, é que a tabela indica um método possível de determinação de preço. O problema é que a utilização de uma tabela, pura e simplesmente, a partir da alimentação desses dados, faz com que empresas ou profissionais que têm estruturas de custos semelhantes tenham preços sempre semelhantes. E aí eu tiro dessa conta a experiência, a percepção da marca desse profissional, o valor percebido do trabalho que esse profissional construiu ao longo de sua carreira. São os componentes subjetivos de valor que não estão presentes numa tabela de honorários. Por isso que a tabela precisa ser algo indicativo, uma maneira a mais de se definir, principalmente, o custeio do trabalho e não necessariamente o valor e o preço dele. Outro item muito utilizado, outro critério, é o percentual da obra. O projeto fica entre 3% e 10% do custo total da obra. É uma ferramenta muito interessante de você associar o custeio de execução e o custeio desse produto que o cliente está comprando, que é o projeto. Qual é o problema aí? Cadê o valor? Será que o valor do projeto está diretamente relacionado ao que é gasto na obra? Quando eu falo de preço de construção, eu não estou falando de valor do objeto construído, eu estou falando do custo de construção. Então, se eu construo uma casa e essa casa vai custar R$500 mil para ser feita, onde é que está o valor que a pessoa está dando naquele bem? Onde é que está o valor de venda daquele bem? Onde é que está o valor atribuído à melhoria da qualidade de vida? O próprio valor que aquele terreno adquiriu a mais a partir da intervenção do arquiteto. Então, eu estou falando tanto de valores monetários, né, quanto de valores intangíveis. Esse percentual é um bom parâmetro para você balizar valor, mas não para você determinar preço. Tem diferença aí. E o quarto e último item, que é a modinha do momento, é o famoso custo-hora, o preço-hora. Muita gente faz isso. Eu faço isso de uma certa maneira nos meus projetos, mas eu tenho algumas restrições. O que a maioria das pessoas hoje faz, né, que trabalha com esse sistema? Quando eu pego
todo o custeio do meu escritório, né? Custos, despesas, e eu faço uma espécie de rateio ou uma divisão pelas horas de produção desse escritório, eu estou fazendo nada mais do que um custeio de trabalho. Eu estou levantando quanto custa o meu tempo de trabalho, quantas horas eu aloco para produzir aquele serviço, aquele produto, e eu estou levantando o que o meu escritório gasta para produzir aquilo. Mas onde é que está o valor? Será que o fato de eu ter um escritório maior, um escritório que tem um custeio mais alto, mais equipe, aluguel mais caro, todos os equipamentos de última linha, softwares originais, vocês vão concordar comigo que isso eleva muito o custeio de um escritório de projeto. Será que essa é a única razão pela qual eu vou conseguir praticar um preço mais alto? Se coloque no lugar do cliente. Imagine você levando o teu carro a uma oficina mecânica. E aí você levou numa oficina mecânica, linda, maravilhosa, grande, cheia de funcionário, tudo limpinho, equipamentos de último tipo. E aí o dono da oficina te entrega o orçamento de R$ 5.000. Aí ele diz, olha, esse preço é esse aqui porque eu tenho aluguel para pagar, eu tenho funcionário para pagar salário, eu tenho a prestação dos meus equipamentos que eu estou pagando aí a perder de vista, pago em dólar, então por isso que eu cobro esse preço. Será que você, cliente, se convenceria? Diria, tadinho de você, vou te ajudar a pagar teu aluguel, vou pagar mais caro, porque ele tem um outro orçamento de R$ 4.000, por exemplo. Agora imagine esse cliente, né, esse mecânico, sendo indicado por alguém da tua confiança, esse mecânico tendo chegado para você e dito o seguinte, olha, nenhuma peça será comprada sem que você autorize. Ele vai dizer para você que em vez de 2 semanas, que é o prazo que a maioria das oficinas estão te oferecendo, eu vou te entregar em 1 semana. Então você vai receber esse carro na metade do tempo, eu vou parcelar em mais vezes. Você pode confiar que tudo aquilo que eu disser que vai ser colocado no carro será de fato necessário, então eu não vou te enganar. Ou seja, ele está passando confiança para você. E aí, na hora de comparar entre a oficina de 5.000, indicada por alguém, com credibilidade, com serviço comprovadamente de qualidade, e uma outra oficina que cobra 3.500, 4.000, será que você vai optar pela mais barata? Provavelmente não. É a mesma lógica na venda de serviços e produtos de arquitetura e urbanismo. Então, para você ficar pensando aí ao final desse vídeo, o que é preço, na verdade? Preço é uma arbitrariedade matemática. Na verdade, é um número que eu arbitro para tornar tangível o valor de algo, que nem sempre é tangível. Então, não posso definir preço unicamente a partir daquilo que custa para mim o que eu estou oferecendo. Eu preciso considerar 2 aspectos fundamentais. O valor de mercado daquele meu produto, ou seja, um preço médio que o nosso cliente provavelmente pagaria por um produto semelhante ao meu. Então, eu preciso considerar o meu mercado, o lugar onde eu ofereço o meu produto. E principalmente aquilo chamado de valor percebido. É a percepção de valor, ou seja, a percepção dos benefícios trazidos ou das dores que serão curadas pelo serviço por parte daquele cliente. E aí eu terei um correspondente dessa percepção de valor na forma de um número, na forma de um preço. É por isso que todo preço de qualquer coisa é composto sempre por 3 Cs, 3 itens fundamentais do preço de qualquer produto. Eu preciso observar o custeio do meu produto, ou seja, o que é gasto para produzir aquilo que eu estou vendendo. Eu preciso considerar os meus concorrentes e eu preciso considerar o meu cliente. Então, os 3 Cs, né? Custeio, concorrente e cliente. Percebeu que você está fazendo a pergunta errada na hora de precificar? Recapitulando, então, que pergunta a gente costuma fazer na hora de determinar o preço do nosso serviço? Qual é o melhor serviço que eu posso oferecer para o meu cliente? Qual é o melhor serviço que eu posso oferecer para o meu cliente? E aí eu defino o serviço que será prestado, eu levanto os custos para produzir esse serviço, ou seja, eu levanto o custeio do serviço, depois eu determino um preço a partir desse custeio, aí eu vou refletir sobre um valor que eu posso oferecer para o cliente para justificar o preço que eu estou cobrando. E só depois é que eu procuro o meu cliente, o meu segmento de clientes, para poder fazer a venda. Vamos inverter isso agora? Vamos fazer o contrário. Pergunta que eu devo fazer: qual é o maior valor que eu posso oferecer ao meu cliente? E aí eu vou pensar que cliente eu estou atendendo, para que segmento de clientes eu estou oferecendo o meu produto. Depois eu vou refletir sobre a minha proposta de valor. Qual é o argumento concreto, afirmativo, assertivo,
sobre os benefícios gerados e as dores curadas por aquilo que eu produzo. Depois eu defino um preço compatível com esse valor que eu estou oferecendo. E só então eu organizo a minha estrutura de custeio. Eu preciso definir um custeio que caiba nessa margem de preço, nessa faixa de preço que eu consigo praticar. Depois que eu determino a minha estimativa de custeio, é que eu vou determinar, de fato, o serviço que será prestado. Por isso que a palavra-chave para vender corretamente ou oferecer corretamente serviços de arquitetura e urbanismo no mercado não é preço, é valor. Valor. Lembrando que valor é a razão pela qual alguém adquire ou compra algo, que vai transformar uma situação atual, gerando uma situação futura sempre positiva, melhor do que aquela que eu enfrentei, ou que eu estou enfrentando. Esse foi o tema do nosso primeiro podcast, mais ou menos 30 minutos com o CalDF. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Ricardo Meira. Até a próxima.